De fato, o que a gente nota é que o crédito dirigido no Brasil vem caindo drasticamente há muitos anos. Nós tivemos uma fase que era de evolução razoável do mercado de crédito no Brasil até 2014. Em 2015 tivemos praticamente um ponto de inflexão. E daí então em diante, 16, 17, agora 2018, 19, o mercado de crédito dirigido está realmente caindo significativamente. Por quê? Porque o Estado, de fato, está com muito menos verbas, convive com um déficit estrutural monumental, apresenta falha na capacidade de compreensão, pelo menos no governo anterior, do que seja a capacidade de extração de recursos fiscais do empresariado. Portanto, a carga fiscal chegando a 36% do produto interno bruto era excessiva. E como tal, então, ao ter aplicado muito em recursos para assistência social, o que pode ser elogioso, necessário, correto, todavia tem um problema. Os projetos sociais amadurecem num longuíssimo prazo, 15, 20, 30 anos para educação, saúde e outros que tais. O caixa ficou vazio. Então não havia como dar mais crédito dirigido. Portanto, o que se nota é que hoje é o crédito livre que está aparecendo mais, é o crédito livre que está surgindo com uma taxa de participação mais significativa. Mas ainda assim, no crédito dirigido, efetivamente, se nós analisamos, são grosso modo 2.200 empresas de um total de mais de 2.548.000 que estão registradas como ativas no Brasil, no Ministério da Fazenda, que de fato recebem inacreditáveis 80% dos recursos dos créditos dirigidos. Então essa massa de recursos hiperconcentrada cria esses JBS que vimos aí, esses escândalos das empreiteiras com a Odebrecht, Queiroz Galvão e outras organizações que merecem respeito, mas que infelizmente nem sempre mostraram evidências de colaboração com boas práticas. Então, esse crédito dirigido, ele é dado em princípio para que você subsidie ou incentive a custo menor a programação da produção setorial. Você torna essas empresas, então, mais lucrativas. Sucede que esse recurso, frequentemente, não foi e nem ingressou para investimento mesmo. Ingressou, isso sim, pelos diversos vasos comunicantes que as empresas têm, na geração de mais lucro final. Então, de fato, você capta dinheiro muito barato, reaplica ele no mercado a uma taxa de juros um pouco mais alta, num CDB, numa LCI, num fundo de investimento, num fundo multimercado. No fundo, você faz um swap de certas operações e ganha aí por diferenciais de juros, cria um spread próprio para ter o ganho em cima do crédito incentivado, sem efetivamente gerar o que interessa, expansão de investimento. Então, efetivamente, esta é uma maneira de você concentrar renda em quem já possui poder, riqueza e capacidade de produção, sem ajudar exatamente todos quantos a rigor poderiam produzir, mas não conseguem captar dinheiro barato porque não possuem esse poder de barganha, nem essa organização, nem essa estrutura. Então isso sim é negativo numa economia e necessita ser revisado. Pode-se notar que no período de 2003 a 2016, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma Rousseff, em especial a partir de 2011 e 2012, uma boa parte dos recursos dos créditos dirigidos serviu, através do BNDES, para financiar as empresas ditas campeãs e líderes setoriais. E hoje nós podemos notar que nós não estamos necessariamente evoluindo com a economia firme, salutar, mas sim estamos patinando com uma economia que não consegue reprogramar-se para uma tendência de alta e aquecimento. Uma das consequências é exatamente essa, do crédito mal dirigido, do crédito dirigido a quem não deve. E, no fundo, as estatísticas que esse estudo, muito bem elaborado, mostram, são corretas. Mas eu provocaria estes autores dizendo a eles o seguinte: nem tudo que é crédito dirigido oficial e de governo está incluído lá. Não está.
Exemplo, onde que estão os recursos da FINEP, que é financiadora de estudos e projetos e que opera praticamente como um banco no Brasil? Não constam, não estão integrados lá dentro. Onde é que estão os recursos das bolsas de estudo que vão para os estudantes brasileiros através do Ministério da Educação? Onde é que estão os recursos que são associados a financiamentos frequentemente escondidos na Lei Rouanet? Tampouco constam. Então existem muitos subsídios, muitos incentivos, muitos créditos cruzados que na verdade mostram apenas uma parte da realidade na estatística do Banco Central. Ela teria que ampliar para que a gente crie um conceito muito maior de crédito efetivamente dirigido. E aí sim teríamos uma noção ainda mais clara a respeito da necessidade de, eu não diria bloquear o crédito dirigido, mas de fazer com que ele tenha uma apropriabilidade mais justa para micro, pequenas empresas, para organizações que necessitam do capital barato e possuem projetos que podem ser muito interessantes, mas que no momento estão fora do mercado porque a quantidade de burocracias, de entraves, de exigências, de barreiras ao uso desse capital tão barato não são pequenos. E por serem grandes essas barreiras e entraves, somente quem está muito bem organizado, muito bem consorciado, com advogados, com corretores, com despachantes, com representantes bancários privados que são repassadores também de créditos desse tipo, nesses bancos públicos, é que conseguem esse capital. Então a injustiça socioeconômica brasileira também vem através dessa situação. E nós temos que mudar isso e há condições de fazê-lo. O mundo tem vivido grandes convulsões, choques econômicos, volatilidades. O choque de 2008 da subprime marca efetivamente um novo momento da economia mundial e os Estados Unidos, que acreditavam com Alan Greenspan, presidente do Banco Central, antes de 2008, desregulamentaram a sua própria economia, liberalizaram, reduzindo uma série de quantidade de legislações e acabaram depois tendo que entrar muito pesado, através do governo Obama, após Bush, para criar condições de salvar um significativo número de grandes instituições, organizações. O Citibank tinha quebrado naquele ano, sucedeu isso na indústria automobilística, então você teve uma série de problemas com as Fannie Mae's, Ginnie Mae's, que são papéis que também financiam o sistema habitacional, porque na verdade a subprime é uma série de mecanismos associados a cédulas hipotecárias e a financiamento habitacional que afetou a economia americana. E, na verdade, inúmeros papéis estavam mantidos em portfólios bancários do mundo inteiro, o que afetou dramaticamente a Europa e foi quebrando diversos bancos na Irlanda, na Grã-Bretanha, até na Islândia. Então, a gente pode notar que desregulamentar é um perigo, mas, por outro lado, a regulamentação mundial, ela propõe efetivamente que seja adequada e cuidadosa a programação de todo e qualquer tipo de crédito, e não apenas do crédito dirigido. Bancos necessitam ser muito bons em captação, aplicação, geração de serviços financeiros, otimização de consultorias financeiras, estruturação de capitais e novos mercados, entre outros. Bancos têm que ter capacidade de compreender a política do Tesouro Nacional para também ajudarem e contribuírem no giro da dívida pública quando necessário. Desse ponto de vista, então, os acordos da Basileia têm sido um progresso e têm ajudado os diversos países. O Brasil é um país que, do ponto de vista regulatório bancário, é mais clássico, é mais ortodoxo. Então ele não deixou que as consequências de um choque tão pesado quanto o da subprime de 2008 chegassem ao Brasil e o impactassem.
Isso não significa que a macroeconomia brasileira não sofreu. Pelo contrário, nós podemos notar que diversas medidas tomadas entre 2008 e 2012, sobretudo, acabaram criando uma desaceleração dramática da economia brasileira. E aí, então, quando o crédito dirigido é mal programado e repassado em excesso aos gigantes da economia brasileira, os pequenos vão quebrando um depois do outro em efeito dominó e a consequência está aí. Nós hoje estamos colhendo aquilo que é consequência de erros, de incentivos, de impostos zero, de renúncias fiscais lá atrás. Isso tudo se combina. Então a noção de que nós estamos, de uma certa maneira, atuando com uma regulação mais clássica e mais cuidadosa é correta, mas em grande parte é porque nós simplesmente não demos ouvidos àquelas propostas de liberalização excessiva que emanavam nos Estados Unidos de alguns economistas progressistas. Aí eu te lembro que o Hyman Minsky, que foi um economista importante dos Estados Unidos, mas não necessariamente foi projetado para se tornar um dos mais famosos, sempre avisava que bancos podem agir pró ou contraciclicamente. Mas, sobretudo, bancos agem frequentemente muito prociclicamente. Quando a atividade começa a bombar, quando existe cada vez mais vontade de tomar dinheiro e a economia está crescendo, eles oferecem ainda mais crédito. Ora, em algum momento, por terem oferecido crédito demais, a qualidade desses tomadores de crédito marginais dos últimos começa a cair. E aí, então, como você quer continuar se expandindo, oferecendo mais crédito, acreditando em mais lucro futuro, daqui a pouco você está dando crédito demais para quem não tem capacidade de pagar. Nessa hora, em algum momento, alguns agentes econômicos percebem isso claramente, vão contra, vendem seus papéis desses portfólios mais arriscados e a economia começa a vender essa posição em ritmo crescente e entra em colapso potencialmente. Isso aconteceu muito em 2008. Então nós temos que tomar muito cuidado porque hoje, em 2019, o que nós desejamos é visualizar condições que fazem com que também a economia não evolua com o crédito dirigido tal como evoluiu nos últimos anos. Esse texto do Banco Central, ele mostra que, na verdade, a evolução do crédito dirigido é procíclica. Ou seja, quando a economia evolui e cresce, dá mais crédito dirigido. Quando a economia despenca e reduz o seu ritmo de evolução, dá menos crédito dirigido. Não é o que se espera. A gente quer também que o crédito seja anticíclico, ou seja, se a economia não está crescendo, está começando a cair, é nessa hora que um crédito dirigido barato pode justamente segurar e facilitar a vida das empresas para a economia retomar. Mas para isso você tem que saber selecionar setores, dando a eles um amparo que também se justifica pelo ingresso a futuro de mais imposto para que o próprio Estado encontre as suas contas e as compensações que ele tanto deseja. Isso não sucedeu, infelizmente, no governo Dilma, que deste ponto de vista foi completamente desastroso. E, evidentemente, ainda hoje estamos pagando caro pelas consequências desse ingresso de capital insistentemente realizado para agrupamentos que, na verdade, acabaram hiperconcentrando lucros e distribuindo-os entre acionistas sem necessariamente isto repercutir em formação de poupança para reinvestimento. Então, o bom crédito dirigido, ele precisa selecionar, a rigor, uma série de estratos e de setores da economia, assim como um conjunto de empresários e de indivíduos que com seus talentos são capazes de criar riqueza, tal como o texto propõe e busca fazer, ingressando com bancos de dados, inclusive do RAIS, para que se possa calibrar convenientemente a força da economia dos líderes setoriais com a necessidade de agregação de novas inovações por aqueles que têm bastante produtividade, mas ainda são pequeninos. Ora, a economia brasileira, em geral, não ajuda a competição. Ela está muito forçada na direção da hiperconcentração. E isso não é bom.
Um bom exemplo é o próprio sistema bancário. Os 5 maiores bancos do Brasil oferecem praticamente juntos mais do que 63% total dos créditos, 61% das captações de recursos. Então, isso daqui, no fundo, praticamente nos dá a noção de um pentapólio. E um pentapólio, ele, a rigor, pode criar jeitos subreptícios, informais, de enrijecimento de acordos para determinação da taxa de juros. Logo, ele pode jogar contra o próprio Banco Central, o que não é salutar para a economia. Primeiro que o governo federal, através do Banco Central, já tem desenvolvido esses estudos que dão uma sinalização muito clara, com evidências inequívocas que a gente pode reproduzir por análises empíricas e através de computador com outros modelitos similares para confirmar ou não o que está sucedendo. Sim, a gente pode confirmar que esse estudo está na direção correta, é apropriado, usou os mecanismos da estatística moderna, da econometria atual, de economistas de renome, para realmente se balizar corretamente. Segundo, o governo federal, ele, antes de mais nada, ao atuar como Estado, há de ser um importante agente que ouve a sociedade, cria uma temperança correta e, através dos debates do Congresso Nacional, repercutirá em seu poder executivo as boas práticas da governança. Então, esta temática é muito importante, crédito dirigido, porque o que há de se evitar é a continuidade da piora da má distribuição de renda no Brasil. Então, o crédito dirigido, a rigor, ele pode ser lido como, em múltiplos aspectos que possui, como eu te disse, porque ele pode ser crédito rural muito barato, ele pode ser financiamento a máquinas e equipamentos para a indústria muito barato, ele pode ser financiamento habitacional, ele tem inúmeros braços, tentáculos, como um mecanismo que apropriadamente, ordenadamente, pode facilitar e muito uma redução de distribuição de renda negativa, uma melhoria na economia. Então, eu dou um exemplo. Se esse crédito é dirigido sob a forma de microcrédito, em parte que seja, para jovens empresários talentosos, pessoas estudiosas que estão aumentando sua produtividade com conhecimento e que não têm um compromisso de representar evasão de cérebros, portanto ficarão no Brasil, porque senão nós estamos financiando, subsidiando o mundo, que é tudo que não queremos, e se houver outras hipóteses congêneres, isto cria exatamente um conjunto de condições para que a pequena microempresa, a custo menor, amadureça, se capitalize e consiga crescer oferecendo produtos de qualidade na quantidade desejada e necessitada pela nossa comunidade. Desse ponto de vista, isso é muito válido, é muito correto. Se estas pessoas jovens recebem bolsa de estudo, criam inovações e se mantêm no país e reverberam essas poupanças, aumentando seus projetos de investimento, elas criam mais emprego. Então, com isso, embora elas até aumentem sua própria renda, elas enriqueçam mesmo, e a distribuição de renda pode até piorar, não tem problema. Quando você tem uma taxa de desemprego aberta de 12% da população, que é dramático, essa gente pode, por ser qualificada, sabendo lidar com o capital, empregar mais, então a taxa de desemprego vai caindo. Logo, existem elementos que nos propiciam a facilitação da ação disso como uma política pública bancária financeira federal. Mas a gente há de ser muito cuidadoso, porque o Brasil, ele não é apenas federativo. Ele também é constituído de 26 estados, mais Distrito Federal, 5.570 municípios. E aí, então, eles, ao captarem certos recursos, no lugar de aplicarem-nos exatamente, convenientemente, aonde se propõe, acabam aplicando muito pouco em saúde, muito pouco em educação e criando uma grande folha salarial.
a consequência é que, se o crédito, em certas ocasiões, é dirigido como fundo de participação de estados e municípios para eles, ao eles terem um excesso de liberdade de aplicação, driblam a lei de responsabilidade fiscal, explodem no pagamento da folha total bruta e não criam um investimento que é tão necessário, nem o propiciam em seus municípios. Consequência, coloca-se em xeque a unidade estrutural de desenvolvimento de longo prazo em mercado gerador pretendido de equilíbrio geral da economia. E a consequência nós a estamos pagando hoje em dia aqui também. Ou seja, uma economia que patina, que não funciona, que tem uma carga fiscal monstruosa, que tem um enorme conjunto de servidores públicos que se tornaram caros para a estrutura de sustentação da economia brasileira, e enquanto isso o empresariado de pires na mão à procura de oportunidades.